boa noite. Começa hoje Hora do Voto. Espaço que a TV Gazeta da Fundação Casper Líbero oferece mais uma vez para o debate político. Entrevistas com candidatos, além de análise dos fatos que compõem o cenário eleitoral desse ano de 2018. Todas as sextas-feiras, às 11h30 da noite, estaremos aqui para conhecer o que pensam e pretendem os candidatos à presidência da República, ao governo do Estado e ao Senado Federal. Participa do programa de hoje o jornalista Rodolfo Gamberini, âncora do Jornal da Gazeta. E nosso convidado é o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Dória, ex-prefeito da capital paulista, a quem agradeço aceitar nosso convite. Muito obrigada, Obrigado, Dória. Maria Lídia. Obrigado, Gamberini. Sucesso para a hora do voto. Muito obrigada. E começando, eu começo com um questionamento, Dória, que acontece no seu próprio partido, no PSDB, e que envolve valores éticos, seus valores éticos, pela sua relação política com o ex-governador Geraldo Alckmin. Então eu quero saber se João Dória é leal a Geraldo Alckmin, se apoia incondicionalmente a candidatura dele à presidência da República ou está de olho nessa candidatura no caso de Alckmin não deslanchar. Maria Lídia, lealdade absoluta. Nosso candidato chama-se Geraldo Alckmin à presidência da República. Não há plano B no PSDB, só há plano A de Alckmin, Geraldo Alckmin. Aliás, eu fui o primeiro a anunciar isso, antes mesmo da Convenção Nacional do PSDB, em Brasília, me pronunciei, anunciei o meu apoio, fui a Brasília na convenção, anunciei lá, mais uma vez, o apoio ao Geraldo Alckmin, e aqui estamos na pré-campanha ao governo do Estado de São Paulo, fazendo campanha para Geraldo Alckmin, e obviamente trabalhando para que outros partidos possam compreender a importância de abrirem o diálogo com vista a uma coalizão de centro, para fortalecer estas posições, se possível, em torno de Geraldo Alckmin, o nosso candidato, para termos um caminho que vá para frente, Gamberini. O Brasil e os brasileiros não querem nem extrema esquerda com Ciro Gomes e o apoio do PT, nem a extrema direita com Jair Bolsonaro. Querem uma opção de centro, honesta, ética, realizadora, transformadora, como é Geraldo Alckmin. Aliás, ele fez isso aqui em São Paulo. Com os cerca de 8% que Alckmin tem nas pesquisas eleitorais, como é que ele vai chegar ao segundo turno? Trabalhando. É preciso trabalhar, gastar sola de sapato, visitar, conversar, dialogar, apresentar suas propostas de governo, aliás, é o que ele tem feito. Apresentou, inclusive, parte da equipe que está cuidando do programa de governo dele, com pessoas de altíssima qualidade. Pois é, ele tem feito isso, mas até agora ele está arrastando essa preferência do eleitorado faz tempo, ele não está avançando. Mas ainda há tempo, Gamberini, vocês sabem que eu venho do setor privado, portanto, eu estou na política, não sou político, mas aprendi rapidamente na política que um dia é uma eternidade, 24 horas na política muda uma história, e muda mesmo. Só você olhar os fatos recentes dos últimos 12 meses, o que o Brasil mudou em poucas horas, mudanças e transformações agudas. Então, há tempo ainda para que essa mudança seja feita e a percepção da população melhore em relação ao governador Alckmin. A melhor forma para isso, rádio e televisão, exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Agora, eu ainda retomo aquela questão da lealdade por uma razão. No seu partido, a insistência de tucanos históricos nessa história de que João Dória não é leal. Mas a questão que eu quero para complementar, sua resposta foi muito clara, e Geraldo Alckmin é leal a João Dória? Ele apoia incondicionalmente sua candidatura ao governo do Estado? Ou como disse o deputado estadual Caio França, no Jornal da Gazeta, numa entrevista, que de coração a Alckmin apoia o pai dele, o governador Márcio França. Eu não vou debater Caio França. Eu discuto aqui Geraldo Alckmin. É leal e é correto. Ele tem 2 palanques, ele fez essa opção e eu compreendo e aceito isso com naturalidade. Outras campanhas no passado, Maria Lídia, o candidato presidencial teve 2 palanques, até teve casos de 3 palanques, inclusive. Não há nenhum problema. Agora, Geraldo Alckmin é tucano, é PSDB, é fundador do PSDB. Evidentemente que o partido pelo qual ele lutou
para construir, para montar, para participar das eleições onde venceu. Primeiro com Mário Covas, depois sozinho, ou seja, como candidato ao governo de São Paulo, é o PSDB. Então não há nenhum problema que ele frequente o palanque do PSB e frequente, obviamente, o palanque do seu partido, o PSDB. Isso nem perco tempo para discutir isso. E a lealdade do Geraldo mostra-se com a sua conduta ilibada, correta, firme, em relação à campanha, em relação a nós e ao seu partido, o PSDB. Candidato, o senhor foi eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno, uma coisa inovadora. O senhor surgiu como o novo naquela campanha, como gestor, o homem de fora da política. Depois de algum tempo, o senhor abandonou a Prefeitura de São Paulo para concorrer ao governo do Estado de São Paulo. E o senhor hoje é muito mais político do que gestor aos olhos do público. Claro que o senhor vai dizer, não, eu sou gestor, eu fiz isso e aquilo. Mas, aos olhos do público, o senhor é um político. Aliás, com bastante apetite. O senhor vai se apresentar nessa campanha, vai continuar insistindo nessa que o senhor não é político, é só gestor? Eu sou gestor, eu não sou político, eu estou na política. Me permita, Gamberini, com todo respeito, fazer uma pequena consideração. Eu não abandonei. Eu transferi a Prefeitura de São Paulo para o vice, que foi eleito comigo. A eleição foi igual. O vice, Maria Lídia, recebe os mesmos votos do titular. E quem escolheu Bruno Covas fui eu, por competência, pela sua vivência, pela sua experiência, a sua trajetória e a convivência comigo. Chapa pura, coisa muito rara na vida política brasileira, especialmente no maior colégio eleitoral do país, que é a cidade de São Paulo. A cidade, a capital, está em boas mãos, Gamberini. Já visto agora, esses últimos dias, a conduta corretíssima, firme e determinada do Bruno Covas em relação à crise dos caminhoneiros e à greve. Conduziu muito bem, com muita firmeza, minimizou os efeitos aqui na capital, não teve que dar um passo para frente, dois para trás. Ele se apresentou bem, deliberou bem e foi muito elogiado, inclusive pelas oposições. Portanto, São Paulo tem um grande prefeito, que é o Bruno Covas. Eu estou cumprindo aqui a determinação do meu partido, o PSDB, para disputar o governo do Estado de São Paulo e proteger o legado de Geraldo Alckmin. Agora, mas em São Paulo, a rejeição a seu nome está bem alta, né? Se comparar, então, na época da sua candidatura à prefeitura, é muito mais expressiva. Quer dizer que a percepção do eleitor de São Paulo é que a prefeitura foi abandonada. Há um sentimento, né? Porque o que explicaria a rejeição de um prefeito que teve tanta visibilidade, mostrava que trabalhava durante todos aqueles 15 meses em que esteve à frente da prefeitura. O que eu quero saber é que explicação que pode ser dada para essa mágoa, no sentido de revertê-la. Maria Lídia, você gosta das pessoas da sua família ou não gosta? Gosta? Sim, óbvio. Você gosta dos seus amigos, aqueles que estão mais próximos de você, ou não gosta? Sim. Evidentemente, quando alguém da sua família ou um amigo mais próximo, por alguma circunstância, deixa este convívio, você se ressente, porque você gostaria que essa pessoa continuasse na sua família. Você acha que isso passa? Continuasse, claro, e continuasse dentro do seu convívio. As pessoas das quais você não gosta, e é natural que você tenha pessoas com as quais você não quer conviver. Não precisa explicação? Não, tudo precisa explicação. Até para um parente que se afasta precisa explicação. Mas quando você não gosta de alguém, um vizinho que lhe incomoda, uma pessoa que foi ofensiva a você, que frustrou as suas expectativas, o que você mais deseja é que ela se afaste. E não o sentimento de proteção. Eu gostaria que ele continuasse comandando a minha cidade. Então eu levo isso pelo lado positivo, pelo copo cheio, não pelo lado negativo. Rejeição não o preocupa. Não, é compreensão. À medida que as pessoas perceberem que a cidade tem um comando, tem um comandante, que é o Bruno Covas, que é bom, que é sério, que é ético, que é firme, que comanda bem a cidade. Nós temos uma boa equipe, um bom time, que é o mesmo time que eu dirigia, é o time que está à frente da Prefeitura de São Paulo. Gradualmente, esta rejeição vai diminuindo e as pessoas vão compreendendo, tem um comando. Gamberini, quando você está dentro de um avião, um Airbus ou um Boeing, você tem dois pilotos, sempre. Nunca se voa com um único piloto. Você, às vezes, pode não perceber que o piloto deixou o comando para o copiloto, circunstancialmente. E o copiloto fez a trajetória da aeronave e pousou a aeronave no seu destino, no horário determinado, sem solavancos, com toda a segurança e com toda a tranquilidade. Por quê? Os passageiros, assim como a tripulação, sabem que tem dois pilotos a bordo. É exatamente o caso da Prefeitura de São Paulo. Ainda complementando essa questão da rejeição, assim, pelos estudiosos de resultados de pesquisa e como isso, ao final,
pode realmente estar retratando as possibilidades do candidato. Rejeição é um índice que indicaria as perspectivas de crescimento do candidato. Então, em São Paulo, há um índice maior de rejeição, coisa que não se repete no interior do estado, ao candidato João Dória. Então, agora a pergunta é se a rejeição baixa no interior compensa essa mais elevada da capital, e aí ficam elas por elas. Numa análise simplista, sim, você tem razão. Mas eu quero dizer a você que, em relação ao eleitorado da capital de São Paulo, eu lidero aqui todas as pesquisas que foram realizadas até agora. Foram 3 pesquisas importantes. Nas 3 pesquisas, eu lidero na capital de São Paulo. Nas 3 pesquisas, eu lidero com margem maior no interior do estado de São Paulo. Portanto, corrobora o argumento que você utilizou. E a soma dessas manifestações favoráveis nos colocam à frente dos demais candidatos. Agora, evidentemente que pesquisa é o retrato do momento. Como sempre dizem, de fato é. Isso não me obriga a não ter humildade, ao contrário, ter humildade, ter bom sentimento, respeitar os adversários que estão disputando comigo esta pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo, fazer campanha, gastar sola de sapato, acordar cedo, dormir tarde, coisa que eu sempre fiz. Aliás, ganhei uma campanha fazendo isso, exatamente, saindo lá de baixo, não tendo sido nem da política, nem candidato, nem frequentado organicamente nenhum partido, embora seja filiado ao PSDB Gamberini desde 2001. Então, óbvio que é muito bom você estar liderando uma pesquisa, mas aumenta a responsabilidade. Maria Lídia, eu no setor privado, eu respeitava todos os meus concorrentes, do menorzinho que tinha acabado de abrir um negócio ao mais poderoso que pudesse nos ameaçar. E trabalhava duramente, acordando mais cedo, para trabalhar mais, para manter a nossa liderança nos negócios enquanto estive no setor privado. É a mesma coisa na área pública. O senhor, há poucos minutos, o senhor elogiou bastante o prefeito Bruno Covas na atitude dele com a greve, no encaminhamento da greve, solução dos problemas surgidos com a paralisação dos caminhoneiros. Márcio França agiu bem nessa greve? Eu prefiro não fazer análise sobre o Márcio França. Mas o senhor fez do prefeito? O senhor não vai fazer do governador? Eu prefiro fazer de quem... O comandante da Polícia Militar é o governador. O Bruno agiu muito bem e não teve que voltar atrás. Bruno... Não, eu perguntei o Márcio França. O Márcio voltou, titubeou, mas eu prefiro não fazer essa análise. Eu quero focar aqui em quem foi bem. E quem foi bem foi o Bruno Covas. Conduziu com destreza, com firmeza, não teve que voltar atrás, não deu uma ordem depois para cancelar a ordem, conduziu-se muito bem, foi elogiado pela imprensa, foi elogiado pelo Legislativo do Estado, Legislativo Municipal, até as oposições elogiaram o comportamento do Bruno. Ele foi impecável. Nós tivemos o caso daquela policial que agiu na frente de uma escola em Suzano, diante da ameaça de um assaltante com uma arma de fogo na mão. Ela agiu, na minha opinião, corretamente e neutralizou. Para usar um eufemismo, matou o assaltante. O governador condecorou-a. O senhor acha que ele acertou nesse gesto? Porque uma coisa é o exercício correto, técnico da profissão. Outra coisa é enaltecer a letalidade de uma polícia muito letal. O senhor acha que ele agiu certo? E vou acrescentar, Gamberini. E a outra coisa é você tornar isso público. Então, tem um outro fato. Eu teria feito o mesmo gesto sem transformar isso num ato público. Por quê? Nós estamos em período de eleição. Um ato público, nesse sentido, pode ser interpretado como um ato eleitoreiro. Não estou dizendo que tenha sido. Eu não quero estabelecer aqui uma linha polêmica com o Márcio França, até porque provavelmente ele vai vir aqui. Prefiro ter uma conduta. Já está confirmado. E algo saudável. Bom, isso é democracia, o debate com todos. Mas eu não faria os cumprimentos a essa policial publicamente. Faria dentro da corporação, ofereceria as flores, a condecoração, algum outro tipo de remuneração que pudesse estar prevista dentro do Estatuto da Polícia Militar, mas não publicamente. Além de ter o cuidado de não transformar isso num posicionamento eleitoreiro, também o outro cuidado, não expor essa policial. Gamberini, essa policial agora está exposta a facções criminosas e a criminosos, porque sabem aonde o filho estuda, já sabem o nome dela, já sabem o batalhão dela. Eu lamento dizer que ela gostou da exposição porque ela vai ser candidata a deputada federal. Ela adorou a exposição. Parece que ela vai ser candidata, sim. Ela estava na Câmara ontem, visitando a Câmara dos Deputados, ela adorou a exposição. Pois é, mas eu não faria isso. Eu quero dizer, você me pediu a minha opinião. Ela, inclusive, está exposta
fisicamente na sua segurança, evidente. Os policiais militares em São Paulo, quando não estão em trabalho, eles não andam uniformizados. E por que não o fazem? Porque temem represálias de bandidos, de facções criminosas. Vítimas, né? E muitas vezes, mesmo não estando, são, porque identificam aonde residem, onde estão os seus filhos, onde estão os seus parentes. Uma temeridade. Eu não teria feito. Teria condecorado, homenageado, mas de forma discreta e cumprimentado essa policial, que agiu bem, como você colocou. Bom, eu queria voltar para essa questão da greve dos caminhoneiros. Eu vi no Facebook, no seu, que João Dória foi solidário aos caminhoneiros, reconheceu o alto preço dos combustíveis, a questão da carga tributária que incide sobre diesel, gasolina, etc. E o que eu quero saber é do efeito dessa solidariedade nas urnas, considerando no que resultou a tal greve dos caminhoneiros, trazendo tanto transtorno, crise de abastecimento e problemas importantes, né, para muita gente, envolvendo questões de hospital, de funcionamento de escolas, etc. A candidatura João Dória ganha ou perde com essa solidariedade numa greve tão controvertida? Nem ganha nem perde. Isso é um fato que está fora do contexto eleitoral. Eu não me manifestei com o objetivo de conquistar espaço eleitoral. Me manifestei porque entendi que a manifestação, a posição dos caminhoneiros era correta, era justa. E dentro do tempo que eles estabeleceram também, e as reivindicações justas. O governo demorou para reagir, poderia ter reagido com mais velocidade, mas quando fez corretamente e atendeu as partes mais importantes da pauta dos caminhoneiros. E eles, inclusive, levantaram a greve, ou seja, a greve está encerrada. E aí veio a segunda parte deste tema, que é a condenável, o aproveitamento eleitoral. Partidos de esquerda infiltrados em movimentos, quem disse isso foram os presidentes dos sindicatos dos caminhoneiros, vocês viram, inclusive aqui no Jornal da Gazeta, eu assisti uma entrevista de um que deles. Grupos pertencem a esses que estariam infiltrados e ali fazendo aquilo que se chamava antes de piquete, ou seja, impedindo que o desbloqueio das estradas. Foi o que houve. Aliás, o Jornal da Gazeta reproduziu isso. Mas identifica... Supõe-se que sejam estes movimentos de esquerda, movimentos vinculados ao PT, ao PSOL, ao MTST, movimentos dessa natureza, que, aliás, fazem isso corriqueiramente na cidade, inclusive queimando pneus em avenidas, nas marginais, em ruas, e dificultando a vida das pessoas. Aí passou a ser o fato ruim da solidariedade pública majoritária brasileira aos caminhoneiros, que de fato está resguardado, até porque eles souberam se manifestar também já no domingo, dizendo a greve terminou, nós fomos atendidos, há um tempo de reposição, de abastecimento, portanto ainda haverá um sofrimento determinado ao longo desta semana, até o final da semana, termina tudo. Mas começaram os movimentos, primeiro, de agressão e ameaça a alguns caminhoneiros que queriam voltar a trabalhar. Ameaças a frentistas e postos de gasolina para que não abrissem e mantivessem-se fechados. O sequestro de caminhões de cargas e a distribuição de carga para a população. Isso não se faz, isso é condenável. Isto é um movimento político, partidário, ideológico. Isso eu condeno. Mas o senhor diria que esse movimento é de esquerda? Provavelmente. Tudo indica que sim. Por quê? Porque são os movimentos que fazem isso já regularmente. Mas eles pedem intervenção militar? O senhor acha que a esquerda está pedindo intervenção militar? Não. Uma coisa foi antes, outra depois. Estes movimentos, eu tenho suspeita, eu não estou afirmando isso. Aliás, ninguém sabe o que é. Líderes caminhoneiros fizeram esta menção também. Eles não afirmaram, não testemunharam. Eu não estou aqui afirmando peremptoriamente. Há suspeita de que sejam movimentos de esquerda ligados ao PT e ao PSOL, principalmente. E aos movimentos que são apoiados por ele, MTST e outros movimentos dessa natureza. Há que se investigar. A Polícia Federal, a Polícia Civil devem fazer a investigação para se verificar. Mas isto eu quero deixar claro que eu condeno, primeiro como cidadão e como brasileiro, depois também como homem público. E aí entendo que a maioria dos brasileiros também condena. As pessoas não querem sofrer as consequências de ficarem desabastecidas em alimentos, em medicamentos, em combustível para os seus automóveis, dependendo deles, inclusive para viver, para trabalhar e ganhar a sua própria vida. Agora, Dória, eu queria voltar àquela questão, foi logo de início, o Gamberini lembrou, né, daquilo que o credenciava na eleição para a Prefeitura de São Paulo, onde foi tão bem sucedida a sua campanha, eleição em primeiro turno, etc. Primeira vez em 28 anos. E, sendo que
Agora, João Dória não é mais o novo na política. Eu quero saber o que é que você vai apresentar ao eleitor para a conquista do voto, para convencê-lo que João Dória é o que tem mais aptidão, interesse, vontade, né, capacidade para assumir o comando do principal estado do Brasil. Propostas, trabalho e experiência. Antes eu podia apresentar propostas. Hoje eu posso apresentar propostas, trabalho e experiência. Primeiro, trabalho. Durante 15 meses, trabalhei e muito. Maria Lídia, em 15 meses à frente da Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas e eu e a nossa equipe fizemos mais do que o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, durante 4 anos. Em qualquer análise. Gamberini, você, equipe, podem analisar saúde, educação, habitação popular, os programas de cultura, os programas de lazer, os programas de esporte, os programas de segurança urbana, todos eles, o nosso desempenho em 1 ano e 3 meses foi melhor do que 4 anos do governo do PT. Portanto, tem o trabalho a demonstrar. E tem a experiência também. Desta feita, tem a experiência prática de ter comandado a maior cidade brasileira, somado àquilo que nas eleições municipais eu tinha, que eram propostas. Continuamos a ter propostas novas, lembrando inclusive que nós vamos suceder, eu tiro esse período, vamos dizer, do governo Márcio França, que é um governo socialista, eu quero estar distante de socialismo, comunismo, os partidos de esquerda, eu estou do outro lado. Não estou na extrema-direita, mas estou do outro lado. Mas o legado de Geraldo Alckmin é um legado importante. E o governo do Estado, até o final da gestão Alckmin, foi um governo bom, probo, correto, honesto, que deixou as finanças em ordem. São Paulo não ficou devendo salário, São Paulo não ficou devendo 13º, São Paulo não ficou devendo para fornecedores, São Paulo não teve greves advindas da falta de salários. Infelizmente, outros estados brasileiros tiveram. Então, temos a oportunidade de aprimorar e melhorar aquilo que o Geraldo Alckmin, ao longo de 3 governos, diga-se, fez e fez muito bem. E é nesse sentido que nós estamos focados. Mas quando fala no governo Geraldo Alckmin, né, levantando assim, todos esses créditos, elogiando, de alguma forma indiretamente, não está elogiando também o vice-governador dele, que foi um parceiro leal durante todo esse tempo e que participou efetivamente desse governo durante todo o período? Maria Lídia, essa é uma boa pergunta para você dirigir ao Márcio França. Eu queria saber o que ele fez. Eu estou perguntando se há um elogio implícito aí também, um reconhecimento. O elogio é ao Geraldo Alckmin. Eu não quero, de novo, me manifestar aqui sobre Márcio França ou Márcio Cuba, por ser seu adversário na corrida eleitoral para o governo. Né? Quem conduziu foi Geraldo Alckmin. Pergunte aqui ao Márcio França o que ele de fato fez em 3 anos como vice-governador. Pergunte a ele, aí você vai ter a resposta. A minha resposta é quem fez foi Geraldo Alckmin. Bruno Covas, como vice-prefeito, fez muito mais do que ele. Não, muito mais. O Bruno participou de todas as atividades comigo. Inclusive foi secretário e atuou, empreendeu, se responsabilizou, participou, até pelo nosso formato de gestão, foi uma gestão coletiva. Tanto é, Gamberini, que nós não tivemos nenhuma alteração, nós não demitimos secretários, não mudamos presidentes de empresas, não criamos facilidades políticas para ninguém, não fizemos doação de secretaria para partido A, nem de cargos para o partido B. Como é que são as mesmas pessoas que estavam lá, são as mesmas pessoas que estão hoje. E nós estamos em eleições. Eu quero deixar claro, eu como pré-candidato ao governo do Estado, não precisei fazer nenhum ato, mas é de baixa legitimidade no âmbito da Prefeitura com o Bruno para garantir a nossa pré-candidatura ao governo de São Paulo. Já o governo atual, vocês investiguem e verifiquem. Mas você falou há pouco, Dória, em propostas, né? E ficou uma coisa genérica. E eu entendo que nós não temos nem tempo para falarmos de um plano de governo. Claro. Mas, vendo as pesquisas que apuram quais são os anseios de quem mora em São Paulo, eu quero saber, se eleito, qual será a sua principal prioridade no comando do Estado? Saúde ou segurança pública? Os 2 primeiros anseios dos paulistas. Saúde, segurança, educação e geração de emprego. Os 2 primeiros, saúde e segurança. Qual deles vai ser o seu primeiro foco? Não é possível eleger apenas saúde e segurança. Saúde, segurança, educação e geração de empregos e oportunidades. Nós temos mais de 5 milhões de brasileiros aqui, Maria Lídia, no estado de São Paulo, que estão desempregados. Cerca de 2,5 milhões de subempregados. Portanto, temos 7,5 milhões de pessoas em situação aflitiva, em situação de dificuldade.
Então, você não pode falar apenas de segurança pública, apenas de saúde. Saúde, segurança, educação e geração de emprego. Essas são as prioridades. Óbvio que há um conjunto enorme de outras tarefas que devem ser cumpridas, mas não abandonar, em hipótese nenhuma, a bandeira da geração de emprego e de oportunidade. E se você me permitir, como isso se fará? Alguém pode dizer, bom, mas é bonito falar de geração de emprego, como é que se gera emprego? Emprego público? Não, evidentemente que não. Eu defendo um Estado menor, um Estado mais enxuto, mais focado naquilo que ele é prioritário, saúde, educação, habitação, transporte popular, segurança pública e a atenção com a população de rua e a população de dependentes. Geração de emprego você faz, primeiro, eliminando a burocracia, dando um tiro na burocracia, reduzindo a burocracia. 2, fortalecendo os marcos jurídicos do Estado para permitir um amplo programa de desestatização, com PPPs, parcerias público-privadas, com privatizações, e eu quero repetir, privatizações, além de concessões. São 3 programas que nós vamos implementar. Com isso, vamos trazer capital nacional e, sobretudo, capital estrangeiro, que com este vértice vão gerar empregos nas obras, vão gerar empregos nas operações, vão estimular a economia, vão trazer impostos, renda e benefícios também para pequenos e médios empreendedores. Quais são as empresas privatizáveis, na sua opinião, no Estado? Todas aquelas que são empresas podem ser objetos de desestatização. Você precisa sempre buscar um modelo, Gamberini. Às vezes o melhor modelo é PPP, parceria público-privada, como vem fazendo o governador Alckmin no metrô, e é nesta linha que nós vamos prosseguir. O senhor já tem algum plano para alguma empresa? Para, por exemplo, a Sabesp, a nossa intenção é que ela seja privatizada. Não faz sentido você ter uma empresa de saneamento pública, a meu ver. Ela já é parcialmente privada. A nossa intenção é que ela seja totalmente privada, que seja feita uma agência reguladora, porque ela é quase monopólio. Então, onde você tem monopólio, você tem que estudar se a melhor alternativa na privatização é o fracionamento da empresa, para você gerar competição e não ficar nas mãos do monopólio privado, que é tão ruim quanto o monopólio público. Os parques florestais serão todos concedidos para o setor privado. Faz sentido o governo gastar uma pequena fortuna para a manutenção de parques florestais. O senhor ainda não conseguiu privatizar o Interlagos, né? Todos os programas, o governo do Estado de São Paulo levou 4 anos para iniciar seus programas de PPPs, hein? Não teve nenhuma privatização no governo estadual. Nós, em 1 ano e meio, conseguimos a aprovação de 72% de todos os projetos na Câmara Municipal para privatizar Interlagos, privatizar o AMB, fazer a venda de mais de 1.200 imóveis numa bolsa de que será leiloado aqui na Bovespa, aqui em São Paulo. O programa de concessão do Parque do Ibirapuera já está aprovado, concessão do estádio do Pacaembu já está aprovado, concessão dos mercadões também, agora dos cemitérios e do serviço funerário, tudo isso está sendo feito. E ao longo desse ano vai se cumprir nessa proporção, 70%, 72%. E no prazo de 4 anos de governo, esse prazo é tempo suficiente para todo esse procedimento burocrático que implica uma privatização? A priori, sim, Maria Lídia. É preciso dizer a priori. Por quê? Porque você tem fatores que estão fora do domínio de um governador. Você tem promotoria pública, você tem Tribunal de Justiça, você tem ações públicas, você tem movimentos que não estão considerados quando você elabora um planejamento. Se tem uma ação pública, você tem que responder. Ainda que ela possa ser a mais estapafúrdia possível, você tem que responder. É um direito de um cidadão, entrou com uma ação contra o Estado, você tem que responder. Isso leva tempo. Ou promotoria pública, ou o Tribunal de Contas do Estado exige mais informações, ele está no seu direito. Então, você pode acelerar, como nós fizemos na Prefeitura de São Paulo, mas há que respeitar também os poderes, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, é suficiente sim, mas evidentemente podemos ter alguns percalços. Mas essa será uma linha que nós vamos adotar, até porque eu defendo um governo liberal, um governo pró-mercado, de valorização do setor privado, o Estado menor, que pague corretamente, que tenha subsídio para melhorar a condição da polícia, Polícia Civil, Polícia Militar e as próprias guardas civis metropolitanas. Quero, Gamberini, dizer, no tema da segurança que você e Maria Lídia enfatizaram, nós vamos agir com muita destreza nesta área. Primeiro, integrando Polícia Civil e Polícia Militar, diferentemente da proposta atual do governador Márcio França. Integrar não significa unir. Não, integrar. De novo, não quero aqui polemizar com o Márcio França, mas jamais vou propor que a Polícia Civil saia da Secretaria de Segurança Pública para ficar alojada na Secretaria de Justiça. Está separando forças policiais quando elas devem ser integradas, embora respeitadas as suas autonomias.
Qualquer país civilizado do mundo, qualquer cidade civilizada do mundo, eu morei na França, morei nos Estados Unidos, a polícia age de forma integrada e não separada, inclusive com as guardas metropolitanas ou as polícias metropolitanas. Na América, a polícia metropolitana não é guarda. E utilizando tecnologia, mais tecnologia. Só em São Paulo, nós contratamos 10 mil câmeras, aliás, doadas pelo setor privado. São Paulo já é hoje a cidade mais bem vigiada eletronicamente do país. É suficiente? Não, mas é um passo adiante. É o City Cameras. São Paulo tem a primeira polícia de drones da América Latina, Dronepol. É suficiente? Não, mas é um passo adiante. Nós temos 7 drones de alta tecnologia fazendo vigilância da cidade. Você nem percebe, mas eles estão a 1 quilômetro de distância, até 1.000 metros de altitude, com câmeras ultrapotentes, fornecendo informações para a Polícia Militar e para a Guarda Civil Metropolitana. Melhoramos a frota de veículos, melhoramos os uniformes dos policiais, conseguimos a doação de armas Glock, são as armas de última geração, que nem a Polícia Federal tem. A Guarda Civil Metropolitana, os oficiais hoje utilizam uma arma austríaca, que é a mesma arma que a Polícia de Nova York, Los Angeles e Chicago utiliza. Novos coletes à prova de bala. E investimento em inteligência. Inteligência é o que você pode fazer no planejamento para evitar o crime. Não é a ação durante o crime, é a ação que previne o crime. Bom, eu vou pedir licença, Dória, para um pequeno intervalo. E eu já adianto que nós vamos falar sobre as parcerias, as alianças, quem estará com João Dória, as coligações, quem estará com João Dória nessa campanha e no comando do governo do estado de São Paulo. Um pequeno intervalo, voltaremos já com Hora do Voto. Estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, nosso convidado é o pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória. E, Dória, como eu falei antes do intervalo, eu quero falar um pouco sobre as parcerias, as alianças. Essa é uma busca, um momento de muita negociação de todos os candidatos de olho no tempo, na TV, na campanha. E, recentemente, você conseguiu uma aliança importante, com apoio, inclusive, de Celso Russomano, uma aliança com o PRB. E isso confere a sua candidatura, já conquistou quanto tempo de campanha em TV e rádio? No total, 18 minutos e 41 segundos. É um tempo bastante expressivo, sobretudo para quem sabe fazer bom uso da televisão. E a soma de 4 partidos. Nós temos o PSB, do ministro Gilberto Kassab, o PTC, do ex-deputado Ciro Moura, agora o PRB, do ministro Marcos Pereira, e o nosso PSDB. E vale a menção, conforme você colocou, que temos o Celso Russomano. O Celso, na primeira pesquisa, que foi Datafolha, foram 3 pesquisas até agora publicadas. Na primeira, eu tinha 38, o Celso Russomano, embora não sendo candidato, estava mencionado na pesquisa, tinha 37 pontos. E o Celso manifestou o seu apoio, aliás, público, à nossa pré-candidatura ao governo de São Paulo. Então, o PRB foi, de fato, uma grande conquista para nós, capilariza na área dos deputados estaduais, federais, vereadores e prefeitos. E o PSD do ministro Kassab também, que tem uma quantidade expressiva, tem mais de 200 prefeitos no interior do estado de São Paulo, em 645 municípios. Agora, Dória, Celso Russomano é uma figura política muito interessante, porque foi o deputado mais votado em todo o Brasil, não é verdade? 1 milhão, então, é isso 524 mil votos. É muito expressivo, mas, ao mesmo tempo, tem um lado curioso, né? Para cargo majoritário, a candidatura dele decolava espetacularmente, mas depois tinha assim, uma queda vertiginosa e ele nunca foi bem sucedido, não conseguiu se eleger. Mas disso, de ser bom de voto e de não ser bem sucedido em para cargos majoritários, eu quero saber se Celso Russomano, de verdade, tem força política para transferir voto, para a conquista de votos para João Dória, candidato a um cargo majoritário. Tem. O Celso Russomano praticamente tem uma bancada na Câmara Federal. São 8 deputados federais pelo PRB. E é uma bancada expressiva exatamente pelo 1.524.000 votos que ele teve. Ou seja, com isso você carrega vários parlamentares. Pelo menos 6 desses 8
ele levou com a candidatura vitoriosa dele. Portanto, ele é bom de voto, sim. Talvez melhor no legislativo do que no executivo. De votos, né? Você tem esperança ou tem dados objetivos que ele transfira? Então, tudo que ele fez até hoje deu certo, né? Na chamada transferência de voto, para usar a mesma expressão que você colocou, funcionou bem. Ele foi bem eleito, teve 1,5 milhão de votos na eleição passada. Nesta última eleição, mais 1,5 milhão, ele se reelegeu e será reeleito agora com mais de 1,6 milhão, 1,7 milhão votos, com certeza absoluta. E você tem, quase que um voto, vamos chamar assim, vinculado, apenas para facilitar o telespectador, porque você vai numa mesma linha. Presidente da República, governador e vice, senador, deputado federal, deputado estadual. Quando ele manifesta o seu apoio a um governador, vai na cédula ou no santinho, como a gente diz, vai o nome Celso Russomano, deputado federal, e o seu número, e vai o nome, fotografia e o número do candidato ao governo de São Paulo. Então, para nós, foi uma grande conquista o apoio do Russomano e do PRB ao lado do PSD e do PTC. Candidato, como é que se negocia uma aliança? O eleitor, ele certamente não imagina que seja uma conversa muito de convento. O que é negociado numa aliança? Por que alguém apoia o Zé e não apoia o João? Por propostas. Não é de convento, é de mesa. Proposta Você de quê? senta de governo. Propostas de governo. Ou de cargos? Não, de governo. E, obviamente, depois que você envolve se elege, cargos. Faz parte. Aliás, historicamente. Gamberini, no primeiro momento já envolve cargos? Não, você não ganhou a eleição ainda. Não, mas depois se sim. eu ganhar... Pré-negociação? Mas isso faz parte da democracia. É assim nos Estados cargos. Unidos, é assim na França, no Canadá, na Alemanha, na Inglaterra. Todos os países onde você tem democracia, você tem coalizão. Coalizão envolve você ter coalizão também para governar, não é só para ganhar a eleição. Quais são os cargos mais disputados no governo de São Paulo? O que os seus aliados mais desejam? Mais desejado é o candidato Secretaria ao de Segurança? Que secretaria? O Palácio dos Bandeirantes e o candidato a vice. Mas você tem as secretarias, você tem órgãos. O Estado de São Paulo, ele é mais forte e mais poderoso do que a Argentina, Gamberini. Se fosse considerado um país, o Estado de São Paulo na América Latina, só perderia para o México. Seria o segundo, e o Brasil, evidentemente, seria o terceiro país da América Latina no seu PIB e em todas as outras análises que você queira fazer para estabelecer um ranking de país. É muito forte, ele é muito importante, por isso também há muita responsabilidade. E esta coalizão foi feita pragmática e programaticamente. Foi isso que nós discutimos e essa foi a razão. Aliás, foi anunciada pelo Marcos Pereira exatamente nesse sentido. O Flávio Rocha, inclusive, estava presente, porque também é um liberal, também é um empresário, tem uma história muito parecida com a minha. Então, estamos muito felizes com esse apoio e satisfeitos com o caminho programático que estamos adotando. É interessante, né? Falando em adversários, aqui só se falou de Márcio França, como se não existissem os demais, mas quem está muito na cola de João Dória, muito próximo, é Paulo Scaff do MDB, que é um grande partido, um partido forte. Um bom candidato. Eu respeito todos os candidatos. Sim, mas eu quero ouvir a força de Paulo Scaff, né? Não assusta João Dória. Não, né? A diferença nessas pesquisas é pequena. Maria Lídia, eu não me assusto com nada. Eu sou corajoso, destemido e gosto de trabalhar. Mas respeito os adversários. Agora, nunca me assustei. Maria Lídia, eu venho do setor privado. Em 2016, disputei as prévias do PSDB e você aqui fez várias entrevistas, inclusive comigo. Eu era o franco favorito a perder as prévias do meu partido. Não era para ganhar a Prefeitura de São Paulo, era o franco favorito a perder as prévias. O que aconteceu? Ganhei as prévias. Candidato do PSDB era franco favorito a perder as eleições, inclusive na opinião de figuras estreladas do meu partido, e que, aliás, figuras de quem eu gosto, e que diziam que eu não ia ganhar. Se chegasse em quarto lugar, era muito. O que aconteceu? Ganhamos as eleições em primeiro turno. Nas pesquisas? Estamos em primeiro lugar nas pesquisas, contrariando também expectativas de que diziam, o desgaste da prefeitura... Mas isso induz a pensar o quê? Que será o governador? Induz a pensar que eu tenho que continuar a trabalhar e fazer o mesmo que eu fiz até hoje. Tendo humildade, trabalhando, falando a verdade e tendo lado, Maria Lídia. Eu tenho lado. Talvez diferentemente de alguns tucanos que não se expõem e não colocam quais são as suas opiniões, eu coloco com clareza. E os que estão nos acompanhando, os que estão em casa, avaliam. Eu acredito e confio, ou não confio. Agora, eu tenho lado e coloco com toda clareza quais são as minhas posições. Não ficou, desculpa, Gamberini, não ficou muito claro, diferente de alguns tucanos. Quer dizer que no PSDB...
a harmonia ainda não foi restabelecida. Não é uma questão de harmonia, é de posição. Uns têm lado, outros não têm lado, tem os cabeças pretas e os cabeças brancas. O que acontece no seu partido de fato? Maria Lídia, primeiro não há mais nem cabeças brancas, nem cabeças pretas, há cabeças PSDBistas. É um único partido. Mas algumas pessoas, talvez um pouco pelo tempo, pela idade, tenham um comportamento de, olha, não vamos decidir sobre isso agora. Deixa para amanhã, para depois de amanhã. Não estou me referindo a ninguém. Preferem adiar as decisões. Eu aprendi no setor privado que as decisões você tem que analisar, estudar e tomá-las. É assim que se faz no setor privado. Você não adia, você estuda e toma decisões. E é isso que eu fiz na Prefeitura de São Paulo. Tomei decisões. E é isso que nós vamos fazer no governo do Estado de São Paulo. O seu perfil, o senhor próprio, se define como liberal, no sentido liberal na economia, mais conservador nos costumes, um homem de empresa, vindo da iniciativa privada, blá, blá. Esse é exatamente o perfil de Paulo Scaff. O senhor elogiou Scaff e malhou Márcio França. O senhor está atacando o segundo colocado? Não, ou melhor, o terceiro colocado, que é o Márcio França? O seu adversário nessa eleição quem é? Todos são, todos, indistintamente, até aqueles que estão... olha, o Márcio França, com todo respeito, ele tem que cuidar do Luiz Marinho, que está disputando com ele lá embaixo, né, com 2%. O Paulo Scaff está mais próximo. Eu respeito todos eles, Gamerini. Eu não maltratei, nem destratei aqui o Márcio França, apesar das provocações que vocês fizeram. Mas é subestimar ou não o adversário? Eu não subestimo nenhum adversário, nenhum. Aliás, para deixar claro para vocês que estão nos assistindo aqui, eu não subestimo nenhum adversário. Nem quem está com 0 na pesquisa, eu subestimo, porque ele pode subir. Maria Lídia, eu sei o que é isso, eu já vivi essa experiência por mim mesmo. Então eu não desrespeito ninguém e não vou maltratar ninguém durante a campanha. Serei altivo, serei cordial, serei educado, vou falar de propostas. E é isso que eu tenho feito também na pré-campanha. Eu não vou pelo interior afora, pelo litoral e aqui mesmo na capital de São Paulo, falando mal de A, de B, de C, de D. Vou falando de programas que a população quer, Maria Lídia, solução para os seus problemas. Ela não quer saber se você gosta ou não gosta do A, do B, do C. Ela quer saber o seguinte: você consegue melhorar a condição de educação para os meus filhos? Consegue melhorar a saúde para a minha família? Consegue ter estradas melhores? Consegue ampliar, melhorar a sensação de segurança pública no estado de São Paulo? Por aí vai. E é isso que eu estou fazendo e é nisso que eu quero manter a nossa campanha. João Dória, nosso tempo terminou e eu tenho certeza que nós iríamos longe. Com certeza. Se com tivéssemos 2 entrevistadores mais tempo. deste gabarito. Não, e um desafio tão grande como esse, né, que você está aí empenhado nele, que é a conquista do comando do Estado de São Paulo. Eu agradeço muito sua presença, né, aqui no Hora do Voto. Muito obrigada. Obrigado, a você também obrigado, por ter participado. E encerro agora Hora do Voto. E lembro, Dória, com a clareza com que você falou, tenho certeza que esclareceu para muita gente pontos como nós perguntamos, indagamos aqui. Obrigado. Okay? Hora Muito do obrigada. Voto é isso. Muito obrigada. E Hora do Voto volta na próxima sexta-feira, às 11h30 da noite, com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. Uma boa noite a todos. Até lá. Neste domingo, meia-noite, confira incríveis dicas de fotografia no Edição Extra.